Olá você, eu sou Carolina Santana e hoje nós vamos falar, dentro de interpretação de textos, de variação linguística. Variação linguística é um tema bastante importante nos concursos de uma maneira geral, importante e recorrente, né? De quando em quando nós vimos que a prova cobra. E cobra o que de variação linguística? Uma maldade, né? Uma maldade em relação àquilo que existe, que é usual na língua portuguesa, e aquilo que a gente vai chamar de preconceito linguístico. Muitos autores falam sobre preconceito linguístico e ele vai, né, caindo ou estando presente em muitas provas. Vamos juntos? Vamos lá. Olha só, primeira coisa que a gente precisa entender é que as línguas variam e variam no espaço, no tempo e nos grupos sociais. Então, existe essa variação. Então, isso vai depender dos interlocutores. Por exemplo, no espaço. Dependendo de onde você mora, se é na capital ou se é no interior, a língua vai ser diferente, vai ser usada, o contexto social de uso é um contexto social diferente. Então, isso vai fazer muita diferença, né? Então, dependendo se você mora no norte e no nordeste, você varia a forma de falar. Até o próprio, por exemplo, a gente sempre dá esse exemplo, né, que é ótimo, que é a mandioca. Mandioca, macaxeira, aipim. Dependendo do lugar, você vai escutar falar de diferentes formas. Então, isso em relação à variação do espaço. Em relação à variação do tempo, dependendo de quando você nasceu, quantos anos você tem, né? Por exemplo, nós que temos 18 anos, né, e ninguém pode falar em cada perna, que ainda estaria errado, que seria mais, no caso, né? Mas quando a gente fala, lá, sua avó, por exemplo, quando ela achava um homem bonito, quando ela era mocinha, né, o adolescente, enfim, ela falava, ai, aquele homem é um pão, né? Não sei se você já ouviu falar essa coisa do pão. Era um homem bonito, né? Agora, imagine você, que mulher não tem nenhum adjetivo de padaria para ela. Vai falar o quê? Uma broa, por exemplo. Broa é uma coisa gostosa, mas é caroquenta, não serve. Né? Vai chamar a mulher de quê? De sonho. Por exemplo, se você fala que essa mulher é um sonho, isso é uma coisa positiva. Mas se for sonho de padaria, é péssimo. Porque como que é um sonho de padaria? É um pão gordo, alto e cheio de doce de leite ou de creme dentro. Então, olha pra você ver, pega mal. Mas antigamente os homens eram um pão. Né? Hoje ninguém fala que o homem é um pão, gente. Né? Hoje fala que ele é um gato pra cima. Tem coisa que é impublicável. Eu não posso nem falar aqui, esse horário, não sei a hora que você está assistindo, se você está ao vivo comigo. Né? Então, tem gente que chama de coisas impublicáveis hoje. Mas pão, né? Se uma mulher chamar você de pão, se você for um homem aí que estiver falando comigo, se ela não tiver mais de 65 anos, você tem um problema sério com essa pessoa. Ok? Então, ela muda em relação aos tempos. Aquilo que a sua avó falava, as gírias de antes, a própria colocação de antes, até o português de norma culta, não é usado mais hoje. Tá? Então, isso aí vai sofrer variação. Ok? Tô bem. E de grupos sociais, né? Se a pessoa é funkeira, o grupo social dela do funk tem um vocabulário, um jeito próprio de falar. Se a pessoa é surfista, tem um outro jeito de falar. Se a pessoa é rapper, um outro jeito de falar. Se a pessoa é professor de português, um outro jeito de falar. Então, os grupos sociais, eles vão trazendo essa distinção. Por exemplo, na gíria funk, passa uma mulher, o cara grita cachorra, ela vai achar o máximo. Né? Porque ela é daquele grupo social e porque naquele grupo social cachorra tem uma conotação positiva. Agora, se uma pessoa que não é do funk passa na rua e alguém chama ela de cachorra, gente, isso dá até terapia. De tão grave que a coisa fica. Tá? Então, isso é uma questão muito importante. A língua varia. Ponto. Ela varia em tempo, ela varia em espaço, ela varia em grupo social. E aí, qual que é a grande dúvida e o que a prova pega muito? Como que a gramática enxerga essa variação? Então eu trouxe um gramática opinião do Celso Cunha para você observar. Olha só, o Celso Cunha vai dizer que a utilização social
da Faculdade da Linguagem, Criação da Sociedade, né, não pode ser imutável. Muito antes, pelo contrário, tem de viver em perpétua evolução, paralela à do organismo social que a criou. Então, quando o Cunha e o Sintra, né, vão falar aí que a utilização da Faculdade da Linguagem não pode ser imutável, muito antes, pelo contrário, né, ela tem que viver em eterna evolução, porque se quem cria é a sociedade e a sociedade muda, então a língua muda. Então o que nós estamos vendo aqui? A gramática, ela vai aceitar toda a variação linguística. Ela vai aceitar. Vai aceitar. Só que o que acontece? A gramática vai fazer assim, ó. A língua tem mais que mudar mesmo. Ela vai mudar, isso é legítimo, mas eu preciso ser normativo. Eu preciso juntar essas regras e ficar firme nelas para eu garantir uma unificação, uma unidade do Oiapoque ao Chuí. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu moro em Belo Horizonte, eu gravo dos estúdios de Belo Horizonte, né? Mas eu posso estar falando ao vivo com você ou não, não interessa. Mas o que interessa é que a mesma aula que eu leciono aqui em Belo Horizonte, que é assistida no Sudeste inteiro, também é assistida no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudoeste, no Centro-Oeste. Então, a minha pessoa dá aula para o Brasil inteiro porque eu dou aula de gramática, porque eu falo da língua portuguesa de uma maneira diferente, talvez, né, do ponto de vista gramatical, mas muito similar por causa também da gramática. Então, todo o país, ele precisa ser unificado pelas regras gramaticais. Isso não muda. Muda o jeito de falar, muda a gíria, muda a entonação. Tem gente que gosta de sotaque mineiro, tem gente que, né, fala, oh meu Deus do céu, que sotaque é esse, né? E a gente vai brincando por aí, mas a gramática é a mesma coisa. A mesma coisa que cai no concurso, né, no Centro-Oeste, cai no extremo sul do Brasil e cai lá no Nordeste. Por quê? Porque a gramática, ela é normativa. Então, primeiro ponto, a gramática, Carol, vai ter preconceito? Não. Não vai ter preconceito de modo algum. A gramática vai aceitar todas as modificações da língua, mas a gramática vai dizer, olha, eu aceito, eu corroboro com essas mudanças, mas eu mudo muito mais vagarosamente do que a língua. A língua muda, de quando em quando vai surgindo as palavras e a interação vai se dando de uma outra forma, e eu demoro mais. Então a gramática, olha, até haver uma reforma, olha o quanto tempo já passou. Né? A coisa já andou, o bicho já está pegando, né? A reforma aconteceu, tinha tido uma outra em 70, nós tivemos a entrada da reforma ortográfica em 2016. Então a gramática vai mais devagar do que a língua. Nesse ponto de vista, a prova pega onde? No preconceito linguístico. Então eles vão dizer assim, ó, a norma culta, que é aquela baseada na norma, né, na gramática normativa, ela é mais importante do que a coloquial. Não é verdade. Por que não é verdade? Olha só. O objetivo da linguagem é a comunicação, tá? Esse é o objetivo. A língua, ela se dá, né, para que haja a comunicação. Então, o que vai acontecer? Uma é mais importante que a outra? Não. Só que a norma culta se aprende na escola. A norma culta, ela vai se dar em pleno processo de cultura, de apropriação da leitura e da escrita, do pleno processo escolar. Então, o que acontece? Que às vezes a pessoa, né, ela erra. O dialeto que é falado a partir da norma culta, ele é de prestígio, porque ele é adquirido na escola. Ninguém precisa de ir à escola aprender o que é coloquial.
aquilo que é regional, aquilo que é inclusive familiar. Então a norma culta, ela vai compreender, né, a língua literária, ela vai ser o dialeto de prestígio, vamos marcar isso aí, né? E como ela depende da escola para ter esse estudo, o segmento mais culto e influente da sociedade é o segmento que estudou mais, que teve mais oportunidades. Então, o que vai acontecer? Ela fica tendo maior prestígio do que o coloquial. Agora, qual é mais importante? As duas. Tá? Qual é mais privilegiada? A culta, por causa da escolarização. Mas as duas, para o próprio gramático, têm o mesmo peso. A língua culta, ela consegue, ela provoca, ela causa uma ascensão social. Né? Aquilo que eu costumo muito dizer. Só tem dois jeitos de você ascender socialmente. O primeiro jeito, de todos, né, é você nascer rico. Nasceu rico, já nasceu influente, gente. Essa que é a grande verdade. O segundo jeito, não nasceu rico, não é filho de pai rico, não ganhou na loteria nem nada, só estudando mesmo. O estudo provoca uma ascensão social natural. Por isso que aquele menino da favela que é bom de desempenho, o passe dele vai para uma escola privada que tem uma questão social envolvida aí, né? Então essa escola privada, ela pega esse menino, dá a bolsa para ele, investe nele porque ele tem potencial, tá? Mas a norma culta ela traz uma ascensão social e é por causa disso que ela tem maior prestígio. A coloquial não. A coloquial traz a modalidade popular mesmo, né? Então ela apresenta gradações. Por exemplo, estou preocupado é norma culta. Se você fez uma redução, você já está no popular, você já está no coloquial. Então você diz, estou preocupado. Se você usa uma gíria, aí é o ataque, né? É o limite do coloquial, o limite do popular. Estou grilado é gíria. Então ele é assim, né? Quando você usa redução, mineiro usa redução, né, gente? Você sabe? Você vai? Você vai na festinha amanhã, né? Você vai? Você sabe? Então, quando você usa reduções, você já está, como se diz, né? Fazendo uso do coloquial. A norma culta não reduz absolutamente nada, ok? Agora, se você usa gíria, aí pronto, né? O concurso. Bom, a variação dialetal, né? Isso eu já até comentei um pouco, depende espacialmente de onde você vem, se é da Bahia, se é de Belo Horizonte, se é de Curitiba, enfim. E o registro é o nível de língua utilizado no discurso. Então, por exemplo, do coloquial que você vai usar, qual que você vai usar? É o informal ou o familiar? Né? Ou vai ser mais, ou você vai usar, em vez de usar o coloquial, você vai usar a norma culta, né? Agora presta atenção, olha só, o registro ele pode causar problema, né? Problemas de dificuldade de relacionamento, inclusive, né? Porque veja só, o coloquial você tem tanto o coloquial popular, aquele coloquial, né, só de informalidade, então você usa algumas reduções, né, você diz você vai, né, você usa alguma coisa, né, brinca, agora você pode usar alguma gíria, se for familiar, tem algumas coisas na casa da gente, né, que só a gente sabe o que significa. Se a pessoa cair de paraquedas na sua família, ela não vai saber do que vocês estão falando. Isso é uma coisa absolutamente comum. Isso não acontece? Então, a norma culta também é assim. Norma culta não é falar difícil. Para você se apropriar da norma culta, você vai conversar com todas as palavras, sem redução nenhuma. Você vai respeitar a concordância, a regência, o plural, né? Você vai se adequar. Por exemplo, eu estou conversando com você em norma culta e não estou, de jeito nenhum,
causando, falando, causando alguma dificuldade ou falando com alguma dificuldade. Não estou, tá? Mas, você pode fazer uma opção de falar em norma culta usando um vocabulário mais refinado. Depende de onde você está, né? Então, eu lecionando para você, eu sou uma. Eu uso norma culta desse jeito. Eu lá na Academia de Letras, eu sou outra. Lá as pessoas estão num nível sociocultural e vocabular bem acima. Então eu posso elevar e usar, ou como se diz popularmente, eu posso gastar, né, mais vocabulário. Quando você, né, está lecionando, você tem que falar o mais simplíssimo possível para garantir que todas as pessoas aí entendam. Tem gente que sabe mais português, mas tem gente que já esqueceu, né? Da mesma forma, o popular. Se a pessoa conversa, né? Aconteceu um fato muito estranho no meu grupo de trabalho, é um grupo de trabalho de professores de português da consultoria, e aí eu oriento sempre pelo grupo do WhatsApp, porque o WhatsApp tem essa função também, que acaba sendo um pouco negativa, porque você trabalha até muito tarde, você começa muito cedo e trabalha até muito tarde. Mas uma professora apelou com o sistema e xingou e falou coisas que não combinava nem com o professor de português, quer dizer, muito menos com o professor de português, mas que não combinava com o grupo de trabalho. Eu não sei se ela deu uma surtada, ela desabafou da pior forma possível no grupo de trabalho. Isso causou um extremo constrangimento para todas as pessoas, por ser um grupo de uma característica formal muito grande. Não que professores de português não desçam do salto e nem falam bobagens. Descer do salto daquele jeito é mais difícil mesmo, né? Ela usou gíria que nem eu conheci. Mas o que acontece? Não é o que é esperado para um professor de português. Ainda mais num grupo de trabalho. Não é um grupo de amigos, é um grupo de trabalho focado em desempenho, né? De concurso de questões, enfim. Ficou claro isso? Então ela causou extremo constrangimento, né? Você fala gíria, fala palavrão, mas chega uma visita na sua casa que não é acostumado com você. Se você fizer isso, você vai causar constrangimento. Tem gente que não gosta, tem gente que não entende. Então fica aí essa dúvida, né? Esse estranhamento, vamos por assim dizer, né? Então é algo extremamente constrangedor. E eu trouxe uma questão. Vamos juntos? Vamos fazer uma questãozinha aí, para ilustrar isso tudo que nós estamos falando. As alternativas a seguir apresentam frases que exemplificam o emprego da linguagem coloquial, à exceção de uma. Vamos ver. No meio do caminho tinha uma pedra, né? Nem não tenho carne mais. Eu te gosto. Você me gosta, desde tempos imemoriais. Nem todos sabem se a gente aprecia essa comida. Havia muitas festas naquelas redondezas. O que nós vamos marcar aí, hein? Já tem uma ideia? Aí tem Carlos Drummond de Andrade, Mário de Andrade, o sábio Martinho da Vila e o Fernando Sabino. Vamos por baixo, né? Vamos começar de baixo. Havia muitas festas. Certíssimo. Por que está certíssimo? O verbo haver, no sentido de existir aqui, ó, ele é impessoal, então ele não vai para o plural. Se fosse o verbo existir, existiam muitas festas naquelas redondezas. Só para aproveitar, relembrar um item aí de concordância verbal, ok? Nem todos sabem se a gente aprecia essa comida. Certíssimo, né? Quem assistiu às aulas de gramática, quem não assistiu ainda vai assistir. Lá na última aula, né, na penúltima e na última, a gente faz algumas expressões e entre elas tem esse agente. A gente aprecia. Por quê? Porque essa palavra, ela está escrita no singular, mas ela significa plural. Mas por que ela está escrita no singular? Regra simplíssima de concordância verbal. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai para o singular. Se ele está para o plural, vai para o plural. Ok?
Muito bem. Na letra C, né? Eu te gosto, você me gosta, desde tempos imemoriais. Tá certo, porque aqui eu usei um oblíquo aqui e um aqui também, ó. Então, se eu usei nos dois, está correta, né? Dentro do ponto de vista da norma culta. Nós estamos querendo uma linguagem coloquial. A letra A, no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho. Norma culta. O que que nós vamos marcar aqui, então? Nem não tenho carne mais, né? Eu usei aqui, ó, duas negativas, né? Sem necessidade. Quando eu falo nem não consigo fazer mais uma aula hoje, né? A gente não usa duas negativas, a gente diz não tenho carne mais, por exemplo. Nem tenho carne mais. Na verdade, o nem é coloquial por essência, tá? A coisa do nem, ela é muito coloquial. Ok? Tranquilo? Então, olha só, eu vou trabalhar com você um texto para a gente fechar essa ideia maior, tá? De variação linguística, né? Para a gente fechar essa reflexão, porque a prova cobra para ver se você tem preconceito. Acompanhe o texto comigo. Olha só. Importância da norma culta. Diálogo difícil do professor de português com os alunos é convencê-los a falar e a escrever conforme as normas da língua culta. Para muitos, representam esses padrões uma imposição das classes dominantes e devem ser, como outras formas de opressão, abolidos em benefício do sofrido povo brasileiro. Existe em tal argumentação uma convergência de elementos heterogêneos. Ressalve-se de logo que a língua, toda língua, é sempre uma propriedade coletiva, um bem socializado, um patrimônio nacional. Nenhuma classe é donatária exclusiva do idioma, mas a grande confusão está mesmo no entendimento deficiente do processo de comunicação. Vivendo em comunidade, todo falante é naturalmente entendido pelos parentes. Há, porém, outros estratos na vida social. A escola, a igreja, o clube, o trabalho, que proporcionam momentos informais e formais. O falante civilizado não deve se expressar em toda parte, em todo momento, com a linguagem da tribo ou clã. Seria uma inadequação a ser repelida pela sociedade como um comportamento inconveniente. Ao instruir o estudante no manejo oral e escrito das modalidades cultas, não está o professor de português impondo-lhe um código arbitrário, mas simplesmente habilitando-o que, em qualquer situação, possa utilizar o extraordinário instrumento que é uma língua de civilização. O conhecimento do idioma é, então, necessário, como de outras normas de convivência social. Se não aceitam as normas de educação, de higiene, de trânsito, etc., o recurso é o retorno às selvas, mas ainda nesse caso extremo, porque o homem não vive isolado, sempre haverá alguma regra a ser seguida. O acesso à língua culta, por ser esta uma certidão de cidadania, constitui-se numa aspiração legítima. Cumpre ao professor de português assegurar a seus alunos esse direito. Então, observe você que o texto ele vai todo na convergência, né, daquilo que nós falamos. Quando ele fala que nenhuma classe é donatária, né, nenhuma classe é donatária exclusiva do idioma, ele está dizendo assim, ó, não é porque nós estamos aqui, né, falando algo em norma culta e valorizando a norma culta, que a classe dominante, né, vai poder dizer que ela é a mais importante e vai ser mesmo. Não é dela. A oportunidade primeva é dela. Então, quando o professor de português, sobretudo nas comunidades talvez mais carentes, é uma obrigação, né, civil, é uma questão de civilidade urbana, você empoderar, essa palavra está bem na moda, né, você empoderar aquele aluno, aquela pessoa,
do uso da língua, porque é esse uso da língua que vai garantir, né, que se consiga essa excelência, que se consiga, né, passar de modo, né, que a pessoa consiga compreender o lugar dela na sociedade e compreender essa variação. Dependendo de onde ela vai estar, eu vou usar uma língua, dependendo de outra, eu vou usar outra. Então, na verdade, a escola oportuniza que a pessoa saia do senso comum dela, saia do coloquialismo, do familiar, daquilo que é regional, daquilo que é, né, do costume da família dela e suba um degrau. E ao subir desse degrau, ela tem a oportunidade de conviver, né, com pessoas mais escolarizadas e vencer, né? Porque se a pessoa fala mal, se porta mal, não tem como, né, ela ganhar essa importância ou ela ter oportunidades porque ela sabe conversar melhor. Então, esse manejo da língua, ela é obrigação da escola. Se a escola é debaixo da ponte ou se a escola é na zona sul, os professores de português recebem a incumbência de agregar no aluno, né, de trazer para esse aluno essa posição importante, de trazer para esse aluno essa garantia desse direito, né, essa garantia dessa qualificação, vamos por assim dizer. Ok? Essa qualificação que vai permitir essa mudança de status. Então, é o que a gente disse e o texto vai terminar dizendo que o conhecimento do idioma é tão necessário como de outras formas ou normas de convivência social. Então, quer dizer, se a pessoa resolve que não vai seguir normas, norma de higiene, norma de trânsito, o texto vai dizer que o que vai acontecer é o retorno à selva. O trânsito, ele é normatizado. As pessoas seguem o trânsito e isso aí evita batidas, evita acidentes, né? Seguir normas e condutas de higiene evita algumas doenças, evita que você seja excluído pela sociedade, né? Então, a função é essa também. A norma linguística é feita para você seguir e se enquadrar em alguns padrões que, dependendo, né, do convívio social ou dependendo de onde a pessoa vai chegar, com esse domínio, tudo fica melhor, tudo fica mais fácil. É igual você vai contratar uma pessoa de um cargo bem baixo. Ela vai ser servente, né? O cargo é baixo, mas se ela fala bem, rapidinho ela sobe. Ela consegue ser uma recepcionista. Se ela sabe escrever, se ela sabe falar bem, né? Ela consegue acolher quem chega. Ela tem 2 profissões já. Ela já tem 2 funções. Ela pode limpar, mas se precisar dela, ela também é aceita na recepção. Se precisar dela, ela também é aceita como telefonista. Porque a pessoa fala bem, ela consegue escrever. Então, essas habilidades linguísticas aumentam, inclusive, o leque profissional. É por isso que cabe à escola garantir o acesso à norma culta, porque a outra, a coloquial, a familiar, a que ele nasceu e desde pequenininho ele escuta o pai e a mãe dele dizer, essa ele não precisa não. Mas é o acesso à norma culta que vai garantir que essa pessoa possa transpor de um lugar para o outro. E a prova cobra por aí. A prova vai cobrar, não é? Essa expertise em se mover dentro das normas. Não, eu estou nesse contexto, eu vou usar essa linguagem. Não, agora eu estou falando lá com os meus amigos, com meus pares, eu posso usar essa. Enfim, né, é essa movimentação que vai ser cobrada. Ok? Valeu? A gente se encontra e no próximo, né, na próxima aula, a gente vai ver algumas coisas que estão dentro da variação linguística e que podem ser confundidas, como, por exemplo, a linguagem figurada, né? Linguagem figurada, enfim, é culta ou é coloquial? Né? E vamos fazer mais um exercício também. Então, vamos acompanhar, porque se todas as ideias estiverem à mente, não tem como você não fechar essa prova, ok? Eu espero você até lá. Tchau!